Ok, pessoal, estamos de volta aí. Paradinha aí, breakzinho aí pra gente tomar um café, né? Vamos dar continuidade aí. Bom, eu queria começar aí retomando o assunto que a gente estava tratando aqui antes do intervalo, da comoriência. Quem aí quer começar falando aí, por favor? Quem quer começar falando aí? Professor, comoriência é também conhecida como morte simultânea, como duas pessoas morrem ao mesmo tempo e não tem como identificar quem morreu primeiro ou quem morreu segundo. Morre nesse caso ao mesmo tempo. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se pode averiguar se algum dos comorientes precedeu ao outro. Presumição simultaneamente mortos. Comoriente também não há transmissão, no caso de comorientes, não há transmissão de herança. Uhum. Vocês acharam alguma coisa aí na jurisprudência também ou não? O que vocês acharam aí? Quem mais quer falar aí? Vou pedir para vocês usar o microfone aí, fazendo um favor. Vamos lá, quem quer participar aí? Quem mais quer participar? Tô achando que vocês estão muito quietinho hoje. Tá todo mundo tímido, professor. Todo mundo cansado, né? Sextou hoje. Sextou, né? Bom, então vamos lá, gente. Olha, basicamente, tá? Existe aí uma discussão jurisprudencial aí acerca da aplicação ou não, tá? E daí você tem duas correntes, né? Uma que preconiza pela possibilidade e a outra pela não possibilidade em razão de você não conseguir determinar, né? Quem foi que faleceu primeiro, daí você não poderia, então, se utilizar do direito de representação na sucessão, né? Ocorre, porém, que quando se trata de ascendente para descendente, daí a gente vai ver que na prática tem tido, pelo menos, uma tendência, né, a construir aí uma maioria pela aplicação da regra da comoriência, tá? E já quando nos demais casos, daí pela não aplicação. Basicamente é isso daí, eu trouxe aí mais a título aí de curiosidade mesmo de vocês, e também para a gente já começar também a criar algumas discussões, a gente também visualizar algumas possibilidades jurídicas que é sempre legal a gente estar de olho nisso daí, tá? Bom, a gente parou aqui, né, na legitimidade para suceder, não é isso? E daí, olha só, a gente viu ali na regra do 98 que pode ser tanto as pessoas nascidas quanto as já concebidas no momento da abertura da sucessão, não é isso? E no caso ali da sucessão testamentária, da regra lá do 1799, ainda pode ser chamados outros, porque aqui a sucessão testamentária é diferente da sucessão legal, né? Os herdeiros legítimos, daí são aqueles lá previstos no Código Civil, cada um com o seu percentual, né, relativo ao que é estabelecido pela própria lei, tá? Daí vocês já sabem, né, que o dono da herança, né, ele pode dispor de até 50%, né, do seu patrimônio para sucessão testamentária, tá? Nesse caso aí, ainda pode ser chamados ainda a suceder os filhos ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, né? É justamente nessa modalidade aqui de sucessão que o dono da herança tem uma liberdade maior, tá? Então, ele pode chamar filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, né, ao abrir-se a sucessão. Ele pode chamar pessoas jurídicas e ele pode chamar também pessoas jurídicas cuja organização foi determinada pelo testador sob a forma de fundação, tá?
Então, genericamente aí, na regra do 798, tá? Pode ser, então, tanto o nascituro quanto o embrião em laboratório. Olha aí que legal isso daí, ó. Então, pode ser também o embrião em laboratório, né? O enunciado 267 da terceira jornada de direito civil, interpretando aqui o artigo 1798, ó, reconhece a legitimidade ao nascituro, bem como ao embrião formado por técnica de reprodução assistida. O que é isso daqui, gente? É o bebê in vitro, né? É a fertilização in vitro aqui, né? Para efeito de receber a herança. Olha lá o enunciado, ó. A regra do artigo 1798 deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnicas de reprodução assistida, abrangendo, assim, a vocação hereditária da pessoa humana para nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para petição da herança. Então, tanto os que são concebidos biologicamente, quanto também os concebidos também por meio de técnicas de reprodução assistida, ou seja, em laboratório, tá? Então, olha só, em outras palavras, o testador pode deixar bens a determinada pessoa jurídica e também aos possíveis filhos futuros de uma determinada pessoa, tá? Então, na prática, ele pode deixar aqui os bens até mesmo para os filhos, né, de uma terceira pessoa que ainda nem sequer nasceu ainda. A única ressalva que a gente faz aí é que a concepção, né, ela tem que ser no prazo de 2 anos a partir da morte do decujus, tá? Enquanto não ocorre esse nascimento aí, a herança fica confiada a um curador na qualidade de depositário. E se dentro do prazo o filho não for concebido, aí a disposição testamentária, então, é tida como nula, tá? Onde é que está isso daqui? Isso daí está aqui na regra do artigo... Deixa eu ver se é esse daqui, se é o 1800 ou é o 1801. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos seguindo aqui, quer ver? Já já eu acho aqui, ó. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os filhos ainda não concebidos, ou seja, alguns doutrinadores trazem isso daqui como prole eventual, né? Os bens da herança serão confiados, após a liquidação ou partilha, a curador nomeado pelo juiz. Se decorridos 2 anos, aí, olha só, aqui sim, a regra do parágrafo 4º, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão, então, aos herdeiros legítimos. Ou seja, uma vez o filho não foi concebido dentro, né, do prazo de 2 anos estipulado, a gente viu lá que a disposição testamentária se torna nula. Qual é o efeito, a consequência jurídica da nulidade dessa disposição testamentária? Obviamente, o quê? O bem, né, a parte do quinhão da prole eventual, ela retorna para o monte. Ela retorna, assim, então, para o patrimônio do espólio, tá? Olha lá, o que mais aí a gente vai destacar? Ó, o Código Civil traz aí na regra do artigo 1801 o rol de pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias, tá? Então, compartilha a tela aí, professor. Oi? Compartilha a tela, por gentileza, se puder. Ok. Compartilhando a tela aí, né? Eu acabei, na hora que eu retornei de lá, eu acabei não esquecendo de compartilhar a tela. Vamos dar continuidade aí, então. O que foi que a gente falou aí? A gente falou aí da regra do 1798 e do 1799, né? E depois a gente falou aí do enunciado 267, da terceira jornada de direito civil, fala justamente aí da possibilidade, o quê? Né? Dos filhos
não concebidos, né? Ou melhor dizendo, dos filhos concebidos tanto de forma biológica, como aqueles também formados por meio de uso de técnica de reprodução assistida, né? Então, regra lá do 1798 é interpretada dessa maneira, tá? Pode ser tanto em relação ao nascituro, quanto em relação ao embrião de laboratório, tá? E depois a gente foi lá para a regra do 1799, da onde a gente especifica lá da parte da sucessão testamentária, tá? Vamos retomar aqui a linha de raciocínio aqui, e você pode também, né, incluir aí no testamento as pessoas jurídicas e a prole eventual. As pessoas jurídicas, daí regra até bastante comum, né? O pessoal faz bastante isso daí. Daí surge aquela dúvida lá com relação que é a prole eventual. O que vem a ser isso daí? A prole eventual é aquele filho que ainda não foi concebido. Então, basicamente, né, por meio do testamento, na sucessão testamentária, ele também pode incluir aí no testamento, né, os filhos que ainda não foram concebidos de uma determinada pessoa. Ou seja, por isso se diz prole eventual, porque depende ainda da concepção. Esse filho ainda não existe, ele não foi concebido, tá? E o prazo aí da regra do 1800 e o parágrafo 4º, que é, então, o prazo de 2 anos. Olha aqui, ó. Se decorrido 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, quem que é esse herdeiro esperado? A prole eventual, os bens reservados, né, salvo disposição em contrário do testador, tá, caberão aos herdeiros legítimos. O que significa isso daqui? A consequência prática, né, da não concepção da criança, ou seja, caso, né, a prole eventual não venha a se confirmar, a criança não seja concebida, a consequência prática, né, é a disposição testamentária ser considerada nula. Por óbvio, uma vez sendo considerada nula, daí o que vai acontecer, então, com o quinhão? Ele vai retornar para o monte, tá? Isso daqui, olha só, salvo disposição contrária do testador. Por que essa ressalva? É porque aqui na sucessão testamentária, o testador, né, o dono da herança, ele tem ampla liberdade patrimonial. Então, ele pode estipular que se não for para essa pessoa, pode ir para outra. Porque aqui está dentro, volto a repetir, aqui está dentro da liberdade, né, do testador. Então, ele também pode estipular aqui, olha, não sendo aqui pro filho do fulano, que ainda não nasceu, daí a gente vai mandar isso daqui para tal pessoa, tá? Então, seria mais ou menos isso daí que diz aqui a regra do 1800 e o parágrafo 4º, tá? E daí, sim, agora a gente chega aqui no ponto que eu parei antes do colega pedir para mim poder disponibilizar a tela. A gente volta aqui, então, a linha do raciocínio aqui da regra do 1801, que vai tratar o quê? Das pessoas que não podem ser nomeadas, né, herdeiras ou legatárias. Daí, olha só, quem que não pode ser nomeado nem herdeiro e nem legatário? A pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, os seus ascendentes e irmãos, tá? Então, basicamente aí, tá? As pessoas que escreveram, né, a rogo o testamento, portanto, não podem ser nomeadas como herdeiro nem legatários. As testemunhas do testamento também não podem ser nem herdeiras e nem legatárias, tá? O concubino do testador casado, salvo se este sem culpa estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos, tá? O que é esse concubino aqui? Seria, no caso aqui, a parceira ou o parceiro, né, do testador casado. Ele não se separou, ele não se divorciou, tá? Não seguiu ali o procedimento ali do divórcio, né, previsto também aqui no Código Civil, e daí ele passa a morar com outra pessoa. Nesse tipo de situação aí, que a pessoa ela é legalmente casada, mas adquire união estável com outra, né, passa a conviver com outra, tá? O direito trata isso daí, então, como concubinato, né?
Isso daí vocês já aprenderam isso daí lá em direito de família, né? Olha lá, então, salvo, olha aqui, a regrinha não vai se aplicar aqui, ó, salvo se ele já tiver separado do cônjuge, o quê? Há mais de 5 anos. E aqui fala o quê? De separação de fato. Por óbvia, né? Consequência da redação aqui legal não poderia ser a separação de direito, porque senão nem na situação de concubinato ele teria, né? Ele estaria, né? Então, aqui por consequência óbvia, né? A redação não poderia ser outra aqui, senão separado de fato. Então, a terminologia aqui correta, tá? E que mais aí que não pode também participar do testamento? O tabelião civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer assim como o que fizer ou aprovar o testamento, tá? Então, aquele que também aquele que também faz, realiza, né, ou aprova o testamento, também não pode participar, ser nomeado como herdeiro e nem legatário, tá? Daí, olha só, na regra aqui do inciso 1, do 2 e do 4, tá? Evidente aqui, né, que o legislador infraconstitucional, ele se preocupa aqui em excluir dos possíveis beneficiários todas aquelas pessoas que, de alguma forma, participaram da elaboração do testamento e poderiam, por isso, né, serem consideradas suspeitas, tá? Então, aqui trata-se, então, portanto, de uma regra, né, que visa dar mais lisura, né, ao testamento. E no inciso 3º, o legislador tem aí o claro objetivo aí de proteger a própria família, né, não permitindo que o testador casado beneficie quem? A sua concubina, né, exceto, olha só, se ele já estiver separado de fato, tá? Essa regra aqui é interessante e eu acredito aí que a nossa sala tem muitas mulheres, com certeza a grande maioria delas aí vai aplaudir essa regra, né? Porque se não fosse por conta dela, daí o que ia acontecer na prática aqui? O camarada arrumava uma outra família. Vocês já estudaram sobre esse instituto aqui também, da família paralela? Vocês já estudaram sobre isso, gente? Já ouviram alguma coisa a respeito da família paralela? Já, sim ou não? Sim, professor. Então, nesse caso aqui, né, é exatamente, né, o óbice aqui do dispositivo legal que vai impedir, né, que esse camarada aí beneficie quem? A concubina, tá? Então, a regra aí visa proteger o direito da família. A gente sabe que na prática isso daqui tem uma discussão muito grande, tá? A jurisprudência também tem flexibilizado em alguns casos, inclusive para poder reconhecer o direito da concubina, o direito da amante, tá? Então, a gente tem algumas situações aí, tá? Que o juiz, no caso concreto, está até concedendo ou reconhecendo, né, alguns direitos para essas pessoas, tá? Mas a regra geral aqui é visando sempre o quê? A proteção do patrimônio da família, né? O objetivo, claro, aqui da intenção do legislador seria essa. Muito embora na prática a gente sabe que em algumas situações, né, os juízes têm flexibilizado aí a aplicação da regra aí por entender que mesmo em se tratando de um relacionamento construído à margem da lei, as pessoas que fazem parte dessa relação também não podem ficar à margem desses direitos, tá? Então, com base mais ou menos aí nessa interpretação aí, alguns juízes concedem, por exemplo, o direito de pensão, alguns concedem também o direito de herança e assim por diante, tá? Então, se você lá na frente se deparar com a situação em que você viu uma sentença que o juiz dividiu a pensão entre a esposa e a amante, não se surpreendam, porque isso daí, nos últimos de uns anos para cá, isso daí tem acontecido, eu não vou dizer com frequência, mas tem aparecido em algumas circunstâncias, tá? O que mais aí que eu quero colocar para vocês aí, tá? A regra aí do artigo fala em um período de 5 anos de separação de fato, tá? Vamos olhar aqui para vocês verem aqui, né?
se a gente pegar lá e abrir aqui o inciso 3 aqui do 1801, vocês vão ver aqui que, na prática, o Código Civil fala em 5 anos, tá? Só que esse prazo aqui, ele também, na prática, ele não está sendo seguido, tá? Primeiro, porque isso daí, de alguma forma, ele contraria, né, o disposto no 1723 e no próprio 1830. Então, essa regra aqui do 1801, do inciso 3, ela acaba se chocando, né, com a própria regra do 1723 e o 1830. Olha só por quê. Olha o que diz lá o 1723, ó. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Daí, olha lá o parágrafo primeiro, ó. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521, não se aplicando a incidência do inciso 4, no caso de a pessoa ser casada, se achar separada de fato ou judicialmente. Então, quando a pessoa se acha separada de fato, não há impedimento para a constituição da união estável. Se não tem nenhum impedimento para a constituição da união estável, então, na prática, a regra do 1801 do inciso 3 acaba que é ineficaz em relação ao próprio dispositivo do 1723, tá? Que mais aí que eles vão colocar aqui? Olha lá a regra do 1830, ó. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao mesmo tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Então, é justamente em razão da conjugação do artigo 1723 e o artigo 1830, né, da conjugação desses dois dispositivos aí, tá? A jurisprudência, então, tem desconsiderado o prazo de 5 anos, tá? Bastando a implementação, né, bastando aí a simples comprovação da separação de fato. Principalmente aqui, em razão aqui do que diz o 1723, vocês podem perceber aqui que aqui não exige nenhum prazo. Não exige nenhum prazo, basta você comprovar, né, os requisitos aqui para a união estável, para você poder, então, afastar a incidência aqui do 1801. Então, fiquem atentos aqui, então, a esse dispositivo aqui, porque você pode, sim, ter uma concubina aí, né, uma amante, né, beliscando a sua herança, tá? Então, fiquem atentos aí com relação ao 1801, o inciso 3, e o 1723 e o 1830, tá? Deixa eu ver aqui mais aí, a gente já está chegando aqui no finalzinho, tá? Eu sei que vocês estão um pouquinho assustados, porque é o nosso primeiro dia aqui, e vocês perceberam que eu falo bastante, né? Mas logo, logo vocês vão se acostumando aqui com a nossa metodologia de trabalhar, tá? Então, olha só, o que mais aí que eu quero destacar para você aí? Vamos falar também um pouquinho aí do 1802, que ele também fala que é vedada a nomeação de beneficiário que seja parente em linha reta, como, por exemplo, irmão, cônjuge ou companheiro de qualquer das pessoas impedidas previstas no 1801. A exceção é o testamento em benefício do filho da concubina, quando este também for do testador. Ou seja, a exceção a essa regra aqui é justamente os filhos em comum do casal, ainda que seja a família paralela, ainda que seja com a concubina ou com a amante. Viram aí que interessante? É exatamente por conta desses dispositivos aqui, e quando a gente tenta entrelaçar eles, a gente consegue enxergar a complexidade, né? A engenharia jurídica, que às vezes você tem que operar para você poder conseguir fazer a partilha de bens de uma família complexa como essa. Porque aqui no caso, aqui concreto, a gente tem que imaginar aqui um camarada que tem que tem no mínimo 2 esposas, e também núcleos familiares distintos, com filhos comuns nas 2 famílias. Então, isso daí gera uma complexidade, uma engenharia jurídica bem complexa para você poder conseguir, na prática,
operacionalizar essa divisão patrimonial aí, tá? O meu conselho para você é você casar uma única vez, tá? Ter filhos só com ela e daí já resolve tudo mais fácil, mais simples, tá? Se você inventar aí de arrumar amante, filho por fora do casamento, daí depois você vai ficar dando esse trabalho todo aqui para tua família lá na frente, tá? Espero que vocês lembrem desse conselho aqui que eu tô dando a vocês, tá? Não arranjem Professor, família por fora. Diga. o lance é abrir precedente. Né? Eu caí aqui, mas voltei rapidinho. Enoque, deixa sua mulher escutar isso daí, que você vai tomar banho em água de sal hoje, viu? Ela não tá em casa, não. Que eu já sei que a sua esposa é braba, viu? Mas olha lá, pessoal, vocês entenderam aí, então, né, a regrinha aí, né? Vamos falar um pouquinho aqui do 1802, então, olha lá, são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas, o quê? Não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Lembra lá da aluna que perguntou lá no início da aula se podia fazer a transferência de forma fraudulenta para poder evitar o pagamento de dívidas, né, de débitos do testador, né? Aqui, olha, a gente já começa a ter a sinalização aqui, né, da regra aqui do 1802 aqui, tá? Que mais aí a gente vai colocar aqui, ó? Olha lá o 1803, ó. É lícita a deixa ao filho do concubino quando também for do testador. Isso daqui é a regra que a gente já tinha colocado lá, né? Os filhos aí, depois aí do advento, né, da Constituição de 88, a gente tem que ter em mente que não tem mais diferença entre os filhos, tá? Então, não existe mais diferença entre os filhos. E o Código Civil de 2002, ele prestigia, né, esse princípio constitucional. Então, ele dá tratamento igualitário aos filhos, né, tanto do casamento legal quanto do concubinato, tá? Não existe mais, então, diferenciação. O que mais aí nós vamos destacar aí? Vamos falar um pouquinho aí do 1597, ó. Olha lá o que diz a regra aqui, ó, do inciso 3. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, havido por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Olha que outra coisa interessante aqui. Mesmo que o marido tenha falecido, vamos imaginar que ele deixou lá o espermatozoide dele congelado no banco de sêmen. Então, se aquele espermatozoide é utilizado para poder fecundar o embrião, ele é considerado também o quê? Filho concebido na constância do casamento. Tá? Então, olha aí. Lembra lá do início da aula que eu falei para vocês que mesmo depois que a pessoa morre, né, ela ainda pode gerar consequências no mundo jurídico, deveres e obrigações, tá? Então, temos que ficar muito atento com relação a isso daí. E o 1799, inciso 1, também diz o seguinte, ó, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamadas a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Esse dispositivo aí a gente, inclusive, já tinha comentado aqui na aula, no break anterior, tá? E o 1801, inciso 1, também, a gente acabou de comentar aqui, que trata, né, da regra de 2 anos após a abertura da sucessão, tá? Para o caso aí, né, do inciso 1 do artigo 1799, onde diz lá que os bens da herança serão confiados, né, após a liquidação ou partilha, ao curador nomeado pelo juiz. Vocês lembram, né? Isso daqui é a regrinha lá do filho eventual, tá? Então, esse daqui sim, né, depende de 2 anos aí para ele ser concebido. Se o camarada não trabalhar nos 2 anos aí para conceber a criança, né, daí não vai ter direito à herança, tá? Tem que falar para o camarada para ele trabalhar, né, para conceber a criança aí nesse prazo aí. Se ele não conseguir, daí a disposição testamentária, então, é anulada e o bem volta para onde? O bem, o quinhão dele volta para onde? Volta para o monte, né? Volta para o patrimônio
em condomínio, né, o patrimônio do espólio. Gente, olha só, o que eu tinha aí para poder passar para vocês aí da aula de hoje era isso daí, espero que vocês tenham gostado da aula. Ok, então, vamos encerrando então a aula. Muito conteúdo durante a semana, sexta-feira quente. O aluno só quer ouvir a aula, ficar quietinho, garantiu a presença aí. Desculpa falar sobre isso, é a realidade. Como é que é, o Marcelo? Sexta-feira brava, quente, entendeu? A gente aqui, como é que tá em casa, no conforto, mas o calor tá grande. A gente só quer saber mesmo de ouvir aí o conteúdo do senhor e terminar essa aula aí e garantir a presença. Tá certo. Faz parte, né? Às vezes a gente tem só que cumprir ali um protocolo, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Bom seria se vocês participassem, né? Estivessem mais envolvidos e tal. Ontem mesmo, pegando uma carona aí no que o Marcelo falou, ontem, eu não sei se vocês gostam de PNL, né? Não sei se vocês gostam aí. Eu gosto muito de PNL. É interessante. E assisto bastante esses documentários, sabe? E ontem eu estava assistindo um no History e falava exatamente disso daí. A percepção do tempo na mente humana. E daí os experimentos que eles fizeram durante o documentário era justamente nesse sentido. Quando colocavam eles em contato com pessoas que estavam interagindo entre si e conversando bastante, a percepção do tempo era menor. Então, ele testava lá, por exemplo, ele colocava lá o Marcelo numa sala com o Davi e falava para ele, ó, vocês ficam 15 minutos aqui. Aí, sempre tem o cúmplice, né? Um que sabe da experiência. Vamos imaginar que é o Marcelo que sabe da experiência e o papel dele é ficar conversando com o Davi o tempo todo, durante os 15 minutos. Quando termina o tempo da experiência, ele não sabe que está lá para isso, obviamente, né? É feito dentro de uma situação que a vítima não sabe o que está acontecendo, só o cúmplice que sabe. Daí, quando ele é chamado lá, aí o entrevistador pergunta para ele, e quanto tempo passou? Aí, mais da metade das pessoas respondiam metade do tempo. 7 minutos, 8 minutos. Por quê? Porque passava mais rápido. Quando você interage, conversa, participa, o tempo passa mais rápido. De outro modo, quando eles faziam o inverso, daí pedia a pessoa para poder ficar lá os 15 minutos, sem conversar, sem falar nada. Imagina a tortura aí. Agora o cúmplice entra na sala com uma outra pessoa, né? E daí ele te dá a orientação lá para você ficar 15 minutos lá sem falar nada com a pessoa que está passando, que está sendo testada. O resultado disso daí, o camarada vai perguntar para ele qual a percepção do tempo que ele teve, ele responde 30 minutos, 20 minutos, ou seja, quando ele ficou lá 15 minutos sem conversar com ninguém, o tempo praticamente, na percepção do cérebro humano, ele dobra. Onde é que a gente aplica isso daqui? Né, para nossas aulas, não só na minha aqui, mas também nos outros professores. Quanto maior for a sua interação, quanto maior for a sua participação, mais rápido esse tempo aqui, pelo menos a percepção do seu cérebro vai ser essa. Que o tempo que você está passando aqui vai ser menor. Tá? Então, assim, isso ajuda muito, tá? Para vocês aí que gostam aí de PNL aí, podem pesquisar mais sobre o assunto aí. Vocês vão ver que o cérebro é uma ferramenta fantástica, tá? Tem muita... O cérebro é algo incrível, né? E ele constrói esse tipo de situação para a gente o tempo todo. E isso interfere na nossa tomada de decisão, isso interfere na nossa... até no nosso comportamento, né? Na nossa disposição do dia a dia. Tá? Ainda mais em pandemia, né? Que a gente já fica em casa mais tempo, às vezes fica ali, não pode sair, tem alguns aí que às vezes estão até enfrentando alguma situação de alguém na família que está doente, alguma coisa nesse sentido, então, ou trabalhando em home office, então, são sempre situações que geram uma situação que você fica fora da sua zona de conforto, isso mexe com você, seu estado de espírito, você acaba reagindo, né, cada um tem a sua forma de reagir, mas, no geral, isso é algo que acaba incomodando um pouco e também comprometendo um pouco o teu desempenho. O importante é você estar ligado nisso, é você procurar meios para você poder tentar contornar isso, porque
independente, por exemplo, se hoje é sexta, é quinta ou segunda, né, a gente sempre vai ter alguma atividade ou algo para se fazer em qualquer dia da semana que seja útil, né? Verdade. Então, é muito importante você estar ligado nisso, tá? Não deixa a peteca cair, não. Vamos fazer um esforço aí para a gente poder conseguir retomar essa concentração, o foco e a participação de vocês, principalmente aí para a próxima aula aí. Então tá, pessoal, obrigado de novo aí pela participação de vocês e até semana que vem, se Deus quiser.